Vontade, quer chamar de razão de super aqui? Programa Linha de Frente. Oferecimento Postos Modesto, em Tijucas e Itapema. Produtos de qualidade. Woodnext, instalações e segurança eletrônica. Dorvalino Motos, a maneira mais fácil de adquirir a sua Honda. Comparts, peças e serviços em um só lugar. Está no ar, Linha de Frente. Chegamos então, muito boa noite, senhoras e senhores. Obrigado a todos que nos acompanham neste momento. Nós estamos aqui ao vivo dos estúdios do Portal VIP Social para a 24ª edição do nosso Linha de Frente, que tem, como visto aí, oferecimento de postos Modesto, Woodnext, Dorvalino Motos e Comparts, e também patrocínio das principais empresas e marcas do Vale do Rio Tijucas, que serão devidamente exibidas aqui à direita do seu vídeo a partir de agora. Hoje nós vamos conversar com o vereador Heriberto Eurides de Souza, o Betinho, que, embora o primeiro mandato na Câmara Municipal de São João Batista, ignorou os prognósticos e se articulou e vai se candidatar a prefeito nessas eleições. E ele já recebe aqui as nossas boas-vindas e agradecimentos pela disposição de nos conceder essa entrevista. Os nossos canais de interação já estão abertos para comentários, sugestões de perguntas e também opiniões. Mas lembrando sempre, né? Desde que com parcimônia e elegância. Participe então, interaja conosco. A nossa produção está atenta e sempre que possível nós vamos transmitir aqui a sua manifestação. E é importante, embora o nosso Linha de Frente tenha transmissão multiplataforma, apenas os comentários registrados nas redes Facebook e YouTube dos canais do VIP Social são os que chegam até a nossa produção. Participações no Instagram ainda não podem ser vistas por nós aqui em tempo real. Portanto, interaja conosco sempre, de qualquer maneira, mas prefira o Facebook e também o YouTube para que a sua mensagem chegue até aqui. E a propósito, hein? Quem participar com qualquer comentário concorre a presentes da Cacau Show, da loja Dália e também da Dolce Arte Brigadeiria, que nós vamos sortear aqui no fim do programa com a ajuda do nosso convidado. Vereador Heriberto Eurides de Souza, ou Betinho, né, como popularmente o senhor é chamado, obrigado pela disponibilidade, obrigado por gentilmente nos atender. Sinta-se à vontade, sinta-se em casa. Obrigado. Eu agradeço o convite. Confesso que para mim é motivo de muita alegria. Obrigado, para nós também. Para um menino que há pouco tempo atrás tinha um desejo de um dia ser um prefeito de São João Batista e estar aqui participando de um programa como pré-candidato da cidade que tanto amo. Já assisti nessa cadeira aqui sentado a várias pessoas que foram referências para mim, e poder estar aqui é motivo de muita alegria. Eu é que agradeço a oportunidade. Obrigado, vereador. Vereador Betinho, para o grande público que analisa aí a cena política superficialmente, parece evidente que a sua relação familiar com o ex-prefeito Aderbal Manuel dos Santos, que é seu primo, né, tenha pelo menos aí incitado esse seu ingresso na vida pública. Isso é um fato? Ou essa sua disposição para a carreira política, ela não tem nada a ver com o convívio, com a proximidade ou com a participação nas campanhas dele? Eu e o Aderbal somos primos, como a amiga acabou de referir. A minha mãe é irmã da mãe dele. Infelizmente a mãe dele partiu faz 2 anos. Nosso avô foi o relator do projeto Hermenegildo João Zunino. Nosso avô, pai das nossas mães, foi o relator do projeto da emancipação da cidade de São João Batista. Vereador na época, vereador voluntário. Não recebia salário. Eu vinha às vezes de carroça e de jipe da empresa Usate aqui para Tijucas para participar das reuniões
da Câmara de Vereadores, né? Então nós já temos isso no sangue, tanto eu quanto o Aderbal. Nos relacionamos muito bem, somos grandes amigos, sou um fã de carteirinha dele, tanto da parte empresarial, a parte política e familiar, porque isso já está no nosso sangue também. Nós vivemos a família, né? Nós temos um laço familiar muito forte, toda a nossa família. Mas a questão política nasceu muito cedo. Eu, quando era muito novo, andava de moto com meus amigos aí fazendo trilha e até mesmo eu ganhei uma responsabilidade muito cedo dos meus pais, que com 18, 19 anos de idade, eles colocaram a administração financeira de uma empresa e de uma família nas minhas mãos, e eu saía de casa para pagar, né, nós tínhamos uma fábrica de calçado pequena, meu pai era representante e dono da empresa, ele é que vendia o produto que nós fabricava, e a minha mãe cuidava da empresa, dos filhos e da casa. Então, ao primeiro momento que eles puderam, passaram essa responsabilidade financeira para mim, e eu comecei a ir ao banco e me relacionar com as pessoas muito cedo, não lembro bem a idade, mas 20, 21 anos de idade, eu já era diretor financeiro do Sindicato das Indústrias de Calçado de São João Batista, e comecei a perceber que algo de errado existia no nosso país na questão política, né? Vi aquela alta carga tributária que a gente pagava e via que para tu ter uma saúde boa, uma educação boa, né, a gente sempre foi carente nesse sentido. E isso despertou em mim muito cedo o desejo de se envolver na política, tanto por questões de sangue, né, mas por envolvimento mesmo, por saber que a política precisa com que as pessoas de boas intenções parem de dizer assim, ó, política não é lugar para gente séria. Eu ouvi muito isso e ainda ouço as pessoas dizerem. Quando eu decidi ser candidato a vereador, eu fui consultar alguns amigos, perguntar o que eles achavam. Gosto muito de relatar isso porque algo que mexeu comigo, e as pessoas, a grande maioria dizia para mim assim, até é louco, sai fora disso, rapaz, isso não é negócio para ter. Teve um amigo meu que eu disse para ele, até vou citar o nome dele, Leandro Silva Correia, o Lê, amigo nosso, advogado lá do CDF. Meu amigo também. Amigão. Ele falou para mim essa frase, mas é louco, Betinho, que lá não é lugar para ter, lá não é lugar de gente séria. Eu falei assim, ó, louco, tá, é tu, me chamar de louco, tu tens que me incentivar, porque tu sabes das minhas intenções, e eu um desejo, né, que eu sempre tive esse desejo de mudança. Eu entendo que a política no nosso país tem muita coisa errada, e eu não me esquivo, né, em falar por ganhar impopularidade. Eu acho que alguém precisa levantar algumas bandeiras, começar. Então esse é um desejo meu. Sem querer interromper, não, já tudo bem, interrompendo. Tudo bem. Nós vamos ter tempo para falar sobre essas outras questões mais adiante. A questão aqui é a seguinte. O ex-prefeito Aderbal influenciou na sua decisão de seguir na carreira pública? Também. Ou ele pelo menos serviu de referência? Não, também. Ele é uma referência política para mim. Ele é um cara que não precisava da política para viver. Eu tenho certeza que a política na vida dele só o atrapalhou em questões de empresa, mas ele com esse desejo, porque eu já vinha do pai dele também, o pai dele já foi vereador, influenciou, mas eu já tinha esse desejo no meu coração. Perfeito, agora acho que ficou claro. Então, vereador, não seria mais cômodo para o senhor ser filiado ao PP do seu primo e ex-prefeito? Até por uma questão de afinidade ou de oportunidade. Por que o senhor escolheu cidadania? Eu entendo que uma cidade não pode ser dividida por duas siglas partidárias. Seria muito mais cômodo para mim, tanto como candidato a vereador, como candidato a deputado, que fui, e hoje como pré-candidato a prefeito, estar ao PP. Seria muito mais cômodo, vamos dizer assim. Mas essa é uma das questões que mexe muito comigo, as questões políticas. Eu não consigo entender uma pessoa deixar de entrar num comércio de uma outra porque lá tem um cola branca ou um cola preta que assim, né, é dito o 15 e o 11, a sigla partidária de São João Batista. Então isso é algo que também me incomodava e eu nunca fui filiado à sigla partidária, até então me filiar ao antigo PPS, hoje Cidadania. E eu entrei com esse objetivo, porque eu tenho certeza que ainda há pessoas que não têm coragem de apertar o número 15. Como tem pessoas que se apertar o número 11, cai a mão fora. Então eu entendo que isso é algo que não é sadio. Eu entendo. Nós precisamos quebrar isso, né? E eu vim com essa ideia. Eu vim com a ideia de não tenho nada contra o 11. Todos sabem que eu tenho
né, uma vinda de lá. Eu sempre participei de todas as eleições do Aderbal. Minha mãe foi candidata a vereadora no ano de 2000, pelo PP, pelo 11, na época. Mas eu tomei essa decisão porque eu entendo que nós precisamos mexer um pouco nessa história. Parar um pouco, eu sou cola branca, eu sou cola preta, eu sou 15, pode botar um cachorro que eu voto. Teve até uma pessoa recentemente que disse para uma amiga minha que está aqui presente, ela disse assim, eu sei que o Betinho é o melhor candidato, mas eu voto no 15. Entendeu? Então, essas coisas que eu acho que nós precisamos quebrar. Entendi. Vereador, vamos falar um pouquinho sobre 2018, quando o senhor foi candidato a deputado estadual. Houve, de fato, um racha na família, porque havia também aí o apoio do ex-prefeito Aderbal Manuel dos Santos, um apoio declarado, e de todos aqueles que ele conseguiu convencer ao então candidato Altair Silva, que é do PP dele. A relação com o ex-prefeito Aderbal, ela nesse momento, que o senhor foi candidato também, em detrimento da candidatura do Altair, apoiado por ele, essa relação com ele esfriou? Vocês chegaram a conversar nesse episódio? Ele pediu ao senhor que não se candidatasse em 2018? Não, quando eu estava pensando em ser candidato a deputado, sempre estive presente na empresa dele lá, porque eu tenho um bom relacionamento com o irmão dele, que é o Alisson. Sim. Todos sabem, né, da nossa amizade. O Alisson é como se fosse um irmão meu, além de primo. E numa conversa informal eu já tinha relatado esse meu desejo e de que forma que eu faria. A Aderbal falou que não concordava com algumas situações, em momento algum houve qualquer interferência no nosso relacionamento, pelo fato de ele apoiar o candidato dele na época, o deputado Altair, até porque ele me respeitou quando eu escolhi uma sigla partidária para me filiar. Né? E que eu fui candidato a vereador. Ele, em momento algum, veio interferir, veio dizer assim, eu acho que tu te filiaste com um partido errado, ou qualquer coisa parecida. Nós sempre nos respeitamos muito. E a mesma coisa, eu respeitei ele na decisão. Eu tive que respeitar, até porque quem tomou a decisão de estar em outra sigla partidária e de ser candidato a deputado naquela sigla partidária foi eu. Não houve racha em família. Naquele momento, ele tinha a sigla partidária dele e eu tinha a minha. Eu tinha que respeitar a decisão dele, da mesma forma que eu tenho certeza que ele respeitou a minha decisão. Em momento algum a gente deixou de se falar, pelo contrário, somos grandes amigos. O senhor tem intenção de concorrer novamente a deputado estadual? Sou pré-candidato a prefeito. Se Deus colocar na minha vida o desafio de amanhã administrar a minha cidade, jamais faria isso, como prefeito, no caso, né? Mas vamos supor que depois de ser prefeito, o senhor aí sim, teria novamente a intenção de ser prefeito? Eu acho que a vida pública está em mim, né? Pelo fato de eu entender que as pessoas com boas intenções precisam participar da política. Então eu tenho um ditado comigo que diz assim, muita ajuda quem pouco atrapalha. Se eu não posso ajudar, que eu não atrapalhe, mas eu entendo que eu posso ajudar. E eu entendo que participar da vida pública é uma missão, é um voluntariado. Sou contrário a essa perpetuação do poder, né? Mas eu acho que as pessoas que queiram entrar na política com boas intenções e saber que ali existem regras e que é daquele jeitinho ali que tu tem que viver, as pessoas precisam. Vou guardar essa frase, perpetuação do poder, que eu vou usar ela mais para frente. Mesmo representando, vereador... Eu também vou usá-la, com certeza. Eu sei disso. Hoje ainda. Eu sei disso. Mesmo representando, vereador, um partido ainda considerado pequeno, sem tanta tradição na história política de São João Batista, o senhor se manteve firme aí no plano de se candidatar a prefeito, ignorou prognósticos, como nós dissemos aí no enunciado, e agora, inclusive, conquistou uma conjuntura surpreendente com o PP, tradicional PP, né, que há décadas é protagonista, tinha pelo menos 3 pré-candidatos a prefeito e dessa vez vai concorrer à vice-prefeitura na sua chapa. Como é que isso foi possível, vereador? O que o senhor fez para convencer a direção do PP que é uma opção mais viável do que todas aquelas outras que eles já tinham? Confiança, eu acho que tudo é um trabalho.
O Fábio está aqui presente. Nós fomos vereadores agora, estamos partindo para o final da nossa legislatura. Eu acho que eu fui o maior defensor do PP na Câmara de Vereadores. Um dos maiores. Há controvérsias, nós vamos chegar lá. Isso. Mas, quando eu falo uns defensores do PP, eu falo nas agressões que o próprio prefeito, o ex-prefeito Aderbal recebia na época, nas questões de fazer comparações. Eu sempre defendi que nós temos que saber olhar do hoje para frente. Então, se for olhar por questões políticas, eu também, o Cidadania, né, o antigo PPS, sempre esteve junto com o PP em todas as eleições que o Cidadania. Lembro que uma das convenções nós ganhamos por um voto, foi 23 a 21, 23 a 22, algo parecido assim, não lembro bem exatamente, por um voto, o apoio na época à reeleição do Aderbal. Mas se construiu, isso que tu perguntou sobre como é que eu consegui fazer isso, tudo se construiu através de uma grande amizade, que é entre eu e o vereador Fábio. Nós já somos amigos desde a época que ele veio para São João Batista. O vereador Fábio, que inclusive está aqui, também era um dos pré-candidatos a prefeito pelo PP. E isso foi uma amizade grande que a gente construiu. Quando nós nos elegemos, eu fiz uma reuniãozinha informal entre nós vereadores na época, os 5 que foram eleitos pelo lado do Aderbal na época, pela atual oposição. E lá eu brinquei com o Fábio e falei para ele assim, ó, a chapa de 2020 já está formada. Fábio e Betinho e Fábio, não interessa, é essa daqui. Eu brinquei com ele é testemunha disso. E isso foi se construindo, né? Eu sempre deixei muito tranquilo, eu sempre trabalhei assim, muito tranquilo com relação a essa coligação, que eu deixei o PP sempre livre. Eu digo, ó, vocês têm todo o direito de tomar a decisão de vocês, né? Vocês têm um partido forte para isso. Eu sou candidato a prefeito, sempre me coloquei como tal. E foram se construindo, e eu acho que aí também tudo acontece por uma construção, tu tens que te construir algo. Eu acho que o trabalho que eu fiz, acho não, né? Tenho certeza que o trabalho que eu fiz na Câmara de Vereadores, né, nesses 3 anos e meio, somou para isso. E numa das últimas conversas, que para tomar essa decisão, eu disse para o vereador Fábio, ó, está na hora de nós decidir, porque não adianta nós chegar em cima da hora lá no apagar das luzes e ter que construir algo que nós possa construir já. E até então ali o Fábio aceitou a ideia, tenho certeza que por trás de uma grande amizade, né, porque ali nós não estamos lidando tanto com sigla partidária como com amizade. E aí o Fábio levou para o partido essa possibilidade e foi aprovado. O que eu quero saber de fato, vereador, é que pelo menos a gente sabe, o vereador Fábio também não tem esse poder todo para movimentar o PP e dizer, nós vamos ser vice do vereador Betinho. Sim. O senhor deve essa preferência ao seu nome, em detrimento das opções do PP, ao empresário Alisson dos Santos, que o senhor já citou aqui, que é seu primo, seu compadre. Ele interferiu, ele convenceu os progressistas a abdicarem da cabeça para apoiar o seu projeto? Esse processo interno dentro do PP eu não participei, certo? O Alisson é um grande amigo meu, como eu falei, um irmão meu, um cara que a gente conversa diariamente. Tenho certeza que também teve a contribuição dele, mas o partido, né, para chegar a esse ponto, Cidadania, PP, Betinho e Fábio, o partido aceitou. O Fábio, como na época é presidente, hoje licenciado do PP, tomou uma decisão, porque ele também era um pré-candidato, e levou para o partido. Agora, internamente, o que aconteceu, o que não aconteceu com o PP, aí o vereador Fábio um dia vai estar sentado nessa cadeira aqui. Já fica o convite feito, então. Vereador, mais de uma vez, e sobretudo nas tribunas da Câmara, o senhor se posicionou contrário às emendas parlamentares. E, além disso, agora nós vamos chegar na questão da perpetuação do poder. Criticou severamente a família Amin. E agora tem aliança com o PP, de quem eles, os Amin, são referências aí na vida pública. Como é que o senhor contorna essa questão?
Eu sou de falar bastante. E essa pergunta é uma pergunta longa para me responder. Vamos tentar resumir ela. Vou tentar. Vamos por etapas. Primeiro, sobre emenda parlamentar. Eu não sou contra a emenda parlamentar. Eu sou contra da forma que esse dinheiro público é distribuído. Isso tem que ser bem claro. E por quê? Olha só como tem que ser diferente hoje na política. Porque os amigos fazem isso de forma errada? Vamos lá. Eu vou chegar lá. Porque o que eu ganho dizendo que eu sou contrário a essa forma de distribuir esse valor? Eu não ganho nada politicamente. Eu só perco. Mas todos sabemos, todos nós, inclusive os ouvintes que estão aqui, né, que estão nos assistindo, que estão participando do programa, sabem que a emenda parlamentar é algo que foi criado, né, para que os deputados pudessem vir aos seus estados, aos seus municípios, se manterem no seu cargo, fazer uma política com dinheiro público. Isso é uma coisa que todo mundo sabe. A emenda parlamentar, no meu ponto de vista, é a história do pau que nasce torto, morre torto, porque ela já nasce errada, porque nós soubemos, e é escancarada através das redes de TV, que elas são distribuídas em momentos que os governadores, que os presidentes precisam dos poderes legislativos. Então ali já há uma negociação. Não em todos os casos, nós soubemos disso, mas que é usado como ferramenta no momento em que se precisa do voto, todos sabemos que sim. E a minha crítica, e aí essa minha conversa com relação à emenda, ela deveria ser muito mais extensa. Eu estou tentando ser bem objetivo, porque é uma conversa longa. E sobre a família Min, eu nunca fui crítico à família Min. Eu sempre usei eles como exemplo. Exemplo do que não se deve fazer. Exemplo, por exemplo, eu digo que nós temos uma cultura errada do voto. Isso é cultural. E eles se beneficiam disso. Ponto. É isso? Perfeitamente. Por quê? Danley, goleiro do Grêmio, se candidatou, foi eleito. Romário se candidatou, foi eleito. Isso quer dizer que o povo não escolhe uma pessoa por capacidade. Ela escolhe por algo que implantaram ou que ele viu bastante aquilo. Algo que se trabalha mais na mídia. Pode notar, um artista que queira ser um candidato, dificilmente ele não se elege. Isso mostra que nós temos uma cultura errada de voto. Nós estamos sendo influenciados no nosso voto, certo? Então, quando eu falo que nós temos algo errado na cultura do voto, eu uso como exemplo, e nós temos outros, por exemplo, Peninha. Manuel Mota, tu conhece o Manuel Mota? Não. Manuel Mota é um senhor de Araranguá, que ele já foi prefeito de Araranguá e deputado, eu acho que por 7 vezes. E esse sistema político brasileiro tem dado certo para nós continuar reelegendo essas pessoas? E o que mais contribui com a reeleição? É esse dinheiro público através de emenda que mantém eles no poder? Pois é. A propósito, vereadora, a deputada federal Ângela Min foi nossa convidada aqui no programa. Não sei se o senhor assistiu. Não assisti. Semana passada. E ela quis saber, e agora o senhor pode responder também, se eleito prefeito, o senhor vai dispensar as emendas que ela certamente vai encaminhar para o seu município. É o sistema. Só que eu não vou vender a minha alma. Por quê? Porque a grande maioria das intenções desses deputados, senadores, é para que alguém que receba aquele dinheiro público trabalhe por ele. Certo? Eu não terei vergonha nenhuma, e se for preciso, ela é a primeira porta que eu vou bater. Tá bom. Não tenho, até porque é o sistema. É o sistema. Só que eu sou contrário a essa forma nesse sistema. Porque, quer ver, ó, eu vou fazer algumas perguntazinhas, isso está ensaiado aqui comigo e tu vai ter que me respeitar nesse momento. Tá bom. E eu vou responder. E se tu for contrário à minha resposta, eu quero que tu me corrija. O senhor faz a pergunta e responde mesmo? Vamos lá, assim, ó. Então eu vou levantar, vou lá tomar uma... Não, vamos lá. Qual é o maior problema do nosso país? Político. Corrupção. Estou certo? Talvez sim. Vamos lá. E quem é que poderia coibir isso? Que é eleito para isso, para que isso não aconteça? Os senadores, os deputados e os vereadores, que é as casas legislativas, que as principais funções dela é legislar e fiscalizar. E legislar no nosso Brasil, pelo amor de Deus, né? Vamos parar de legislar, porque excesso de leis que ainda não são cumpridas.
Então, legislar nós temos pouco para fazer. Então, o que nos sobra? Fiscalizar. Fiscalizar. E nossas casas legislativas estão executando a sua parte fiscalizadora? Está provado que não. Porque se tivessem, será que existiria tanta corrupção? Então, em vez de eles estarem em avião, nos seus estados, para distribuir emendinha, que vão lá e que executem, de fato, a função fiscalizadora. Então, eu não consigo entender por que o poder legislativo tem orçamento na mão. Se o sistema funcionasse, seria perfeito. Mas o nosso sistema político brasileiro, nós sabemos, Léo, ouvintes, ele não funciona. Se funcionasse, não existiria escola particular no nosso Brasil. Se funcionasse, a Unimed sobreviveria no nosso Brasil. Quem quer ter uma saúde boa, ele não funciona. Por quê? Porque nós estamos cansados da corrupção. E quem é o culpado? As casas legislativas. E aí essas emendinhas, que eu sou crítico, mantêm no poder um sistema que não tem dado certo. Vamos fazer o seguinte, uma brincadeira aqui. Se eliminarem a reeleição no Brasil, a emenda parlamentar passa a ter sentido? Ela passa a não ter mais sentido. Que sentido faz? O senhor é um crítico também à reeleição, então? Eu sou totalmente contra a reeleição. Eu não participarei de nenhuma reeleição. O senhor já está assumindo aqui que se for prefeito eleito, não vai se candidatar à reeleição, é isso? Sem dúvida nenhuma. Por que o senhor se destacou socialmente aí, vereador, a partir de um movimento que cobrava mais segurança em São João Batista? Talvez 2015, eu não tenha esse dado com 2015, precisão. 2015, dezembro de 2015. E naquele momento, de acordo com as nossas pesquisas aqui, o senhor chegou a dizer que jamais se candidataria a um cargo público. O que mudou? Não, eu não disse isso. Eu disse que naquele momento eu não estava ali fazendo política e não tinha pretensão naquele momento. Certo. Até porque eu sempre tive o desejo, e todos os meus amigos sabem disso, que eu sempre falei que um dia eu iria participar da política. Mas eu entendia que naquele momento não era importante, até porque eu tenho 2 filhos hoje que já estão um pouco maior. Na época, o meu filho, então, se hoje ele está com 16, ele tinha 10 e o outro tinha 5. E eu tinha minhas responsabilidades financeiras, que é as nossas empresas. E eu entendo que para uma pessoa se doar à vida pública, ele precisa ter paz. Ele precisa ter disponibilidade. E eu entendia que naquele momento não era o meu momento adequado. Mas aquela manifestação, ela despertou em mim. Ela disse, não, Betinho, não adianta tu ficar esperando, é a hora. Naquele dia... Mas naquele momento não tinha esse cunho político? Não foi com essa intenção nenhuma, zero. Eu não subi lá em cima da ponte, que nós paralisamos a cidade e passei a mão no microfone lá e berrei aos 4 cantos da cidade que nós estávamos pedindo socorro por a intenção de voto. Até porque se eu tivesse só intenções de voto, eu poderia mudar até alguns discursos meus e eu não mudo. Por quê? Porque eu sou um cara convicto nas minhas opiniões, e eu não estou preocupado com a minha popularidade, eu estou preocupado, Léo, de fazer o que é certo. Aí a população é que vai decidir, mas eu não vou mudar, porque vou ter que mudar a opinião, ou vou ter que mudar o meu jeito, ou vou ter que fazer isso, porque eu tenho que agradar aquilo. Não, eu tenho o meu ponto de vista e eu defendo muito um homem de posição. Eu acho que o homem ele tem que ter posição. Perfeito, vereador. Nós estamos já estourando o nosso tempo aqui. A conversa, quando ela é agradável, passa rápido o tempo mesmo. Mas eu, como de praxe aqui, quero pedir que o senhor fale aí brevemente sobre 3 personagens da política que tenham relação direta com a sua história. E agora, quando eu digo brevemente, nós temos que ser breves mesmo, porque já estouramos o nosso tempo. Eu sempre peço para a produção ali uma lambuja. Tenho certeza que eles vão me dar também dessa vez. E o primeiro deles, que eu gostaria que o senhor me falasse brevemente, é Altair Silva. Altair Silva, já votei nele, no ano de 2000 e... Não nessa última eleição. Não, anterior, votei nele. Sou amigo íntimo de sua família, íntimo de seus irmãos, do Deni, Aldenir, do Vitor. Sou amigo íntimo mesmo. O admiro, não tenho problema nenhum com o Altair. Fomos adversário político em uma campanha. Na nossa convenção agora que fizemos no dia 3, ele mandou um vídeo apoiando, incentivando a nossa campanha e parabenizando o nosso trabalho. O senhor chegou a conversar com ele antes das eleições de 2018? O senhor disse diretamente para ele que também se candidataria e que dessa vez não poderia apoiá-lo?
Depois da eleição, eu perguntei se conversaram antes, e depois da eleição, chegaram a conversar também? Durante a eleição, quando eu decidi ser candidato a deputado, é isso? É. Não conversei com ele, não. E depois da eleição conversamos, sim. O senhor acha que ele ficou chateado? Eu acho que da forma que eu fiz a minha campanha, pode ser que ele não tenha gostado de algumas colocações que eu chamava, né, dos deputados paraquedistas, né? Porque eu defendo que o Vale do Rio Tijucas precisa de um deputado. Eu defendo e vou defender sempre isso. Por exemplo, temos aqui o Sérgio Cardoso. Vamos chegar lá. Coisa É, querida. Coisa querida. Cara que se eu pudesse amanhã, né, dizer para ele assim, ó, cara, vem de candidato a deputado, que intitula aqui o candidato para o Vale, estou usando um exemplo, certo? Como tantos outros nomes que poderiam vir. E eu defendia dessa forma. Se ele se sentiu ofendido, ou como outros, mas eu fiz essa campanha baseada em cima disso, porque realmente nós temos uma dificuldade, nós temos uma, volto a dizer, a cultura do voto, né? Um cara votando por um cara lá de Tubarão, por exemplo, que nem conhece o cara porque um vereador, ó, vota nesse cara aqui, esse cara aqui me ajuda. Então, nós precisamos olhar aqui para a nossa região, para o Vale, né? Eu entendo que o Vale está na hora de ter um nome lá na Assembleia Legislativa olhando pelo Vale. Tivemos agora o problema da migração das nossas empresas de calçado, não teve ninguém para brigar por nós. Agora temos o Altair, claro, mas o Altair é um batistense que hoje mora em Chapecó. Então, né, ele tem uma dupla função. Eu queria ver um cara aqui, nosso. Então eu vou perguntar sobre esse cara depois, mas antes eu quero que o senhor fale sobre Daniel Neto Cândido. Meu amigo. Amigo? Amigo. Me dou bem com o Daniel, conversamos. Temos divergências políticas, né? Não concordo da maneira que ele administra a nossa cidade. Acho que se ele se preocupasse com a nossa cidade da mesma forma que ele se preocupa com as redes sociais, ele poderia ser muito melhor, né? Acho que ele leva muita política para dentro da prefeitura. Eu defendo sempre que, a partir do momento que tu és eleito, tu tens que deixar um pouco de lado a política e focar na administração pública. E isso não é um problema só do Daniel, né? Porque quando eu estava falando aqui antes, eu falei que o povo é influenciado muito pela mídia. E eu acho que é esses pontos aí que o Daniel deixa um pouco a desejar hoje na nossa cidade, mas o respeito, o admiro pela coragem, porque não é fácil para um homem que tem filho, casa, esposa, vida financeira e ainda botar no meio disso tudo a política. Tem que ter coragem, né? Tem que ter disposição, e todas as pessoas que participam da política, eu tiro o chapéu porque não é fácil. Pois é, o senhor falou sobre amizade com ele, mas tem colaborado aí sistematicamente com denúncias contra o governo dele. Qual é o objetivo, vereador? É vê-lo processado ou é caçar a candidatura do vice-prefeito Pedro Alfredo Ramos, o Pedroca? Eu, como legislador, certo? Sou um vereador da cidade de São João Batista. O senhor falou que gosta de fiscalizar, né? Isso. Eu sou um legislador. Qual é a minha função? Legislar e fiscalizar. Eu, como fiscalizador, vejo algo errado. A quem recorrer? A quem recorrer? Chegar lá na mesa do Daniel, Daniel, que lá está errado? O que ele vai dizer para mim? Vai cuidar da tua vida. O senhor já vai direto no Ministério Público, então. Não é que eu vou direto, é o que nos cabe. É o que nos cabe. É a ferramenta que é nos dada. E o Ministério Público que faça a sua parte. Agora, quando né, da maneira que o amigo falou aqui, as pessoas possam interpretar que eu entupi, né? Não estou querendo influenciar ninguém. Eu estou lá todo dia fazendo uma denúncia, longe disso, né? Eu fiz denúncias que estão lá abertas, coisas pequenas, que cabe ao Ministério Público fazer a sua parte. Porque eu, como legislador, eu sou limitado dentro de uma Câmara de Vereadores, principalmente quando a gente ainda não tem a maioria. E se nós, por exemplo, fosse maioria, eu teria muito mais responsabilidade sobre os meus atos. Por quê? Porque eu acho algo muito sério e que não é levado a sério da maneira que deveria ser, no meu ponto de vista. Então, eu faço esse trabalho porque é o que nos cabe. Agora, se ele está certo ou se ele está errado, cabe à Justiça dizer. Um dos seus motes de candidatura a deputado estadual em 2018, o senhor já repetiu aqui hoje, né? Foi de que o Vale precisa ter um representante legítimo na Assembleia Legislativa. E o prefeito de São João Batista tem aí se colocado como um possível candidato a deputado estadual em 2022. Esse representante legítimo pode ser ele? Por que não? Se ele for o representante do Vale do Rio Tijucas e se titular como tal,
Não tenho medo nenhum de apoiá-lo. Por que não? Resposta surpreendente, mas me pareceu sincera. Terceiro nome, então, vereador. Mas posso completá-la. Eu defendo uma bandeira de que o Vale do Rio Tijucas precisa de um representante na Assembleia. Então, por que eu iria mudar de opinião porque o candidato é o Daniel, ou é o Marcelo, ou é o Fernando? Não, eu vou continuar defendendo a minha bandeira, de que o Vale, e o nosso slogan era, o Vale precisa, o Vale consegue. E eu vou ver um dia ainda o Vale do Rio Tijucas ter um representante na Assembleia Legislativa do nosso Estado. Perfeito. Terceiro nome, então, vereador. Esperidião Amin. O Esperidião Amin é uma referência política no Estado de Santa Catarina. Inclusive para o senhor? O Esperidião Amin, eu me criei vendo ele. Né? Eu lembro dos comícios, quando eu era adolescente, meus 15 anos de idade, e nós trepar em cima de caminhão e ir ao Fernandes, né, e Arataca, né, porque meus pais também eram, e eu estava lá vendo o Carequinha lá em cima do palanque. Só que, e também é um cara que, por ele estar se perpetuando no poder, mas também até hoje tem uma ficha limpa, até que prova o contrário, né? Certo? Então, mais um cara, um político que pratica o que o sistema permite. Só que, como eu te falei, eu sou contrário a essa perpetuação do poder, principalmente vendo, né? E não sou eu que estou dizendo, todos nós sabemos que o sistema político brasileiro, algo de muito errado, tem, né? E se ele e a mulher, a deputada Ângela Amin, quisessem manifestar apoio aí à sua candidatura, até pela aliança com o PP, o senhor rejeitaria esse apoio? Não, jamais. Jamais. Eles participam do processo. É um processo que existe, né? Um processo que ele existe. Eu sou contra a reeleição, eu sou contra a maneira que a emenda parlamentar é distribuída, e isso às vezes ofende eles. E não, isso não é uma maneira de ofendê-los, é um ponto de vista de um cidadão comum que participa da política e que tem um ponto de vista adverso a algo que acontece. E todos nós sabemos que é algo que não é sadio. A reeleição não é sadia, a distribuição de dinheiro público por troca de apoio político não é sadio, certo? Então, o sistema político brasileiro, ele tem nos mostrado que precisa de uma sacudida. E a sacudida como é que se dá? Não a reeleição, né? Não a fazer política com dinheiro público. Quando eu digo fazer política, é campanha, né? E a pré-campanha, ela começa a partir do dia, na grande maioria, a partir do dia que se elege, né? É por causa disso que eu te falei. E afirma que se eu amanhã, Deus colocar na minha vida, e falo com muita convicção e certeza, de administrar a minha cidade, eu não levo política para dentro da nossa administração pública. E ai de alguém que esteja lá dentro trabalhando com nós, que vá fazer perseguição política. Ele é o primeiro a ser chamado a atenção e, se repetir, não vai fazer parte do grupo, porque eu entendo que o que mais falta hoje no setor público é responsabilidade, transparência, honestidade e zelo pelo dinheiro público. Nós precisamos tratar o dinheiro público como se fosse aquele fruto do nosso suor. Trabalhas, não trabalhas? Trabalhas para quê? Para ter uma rentabilidade, para botar um terno bonito igual a esse, né? Para comprar um carro bom, para dar uma estrutura melhor para a sua família. A gente não cuida desse dinheiro. E por que o dinheiro público ele é tão maltratado? Então vamos parar de fazer política lá dentro da administração pública. Nós precisamos disso. E é isso que eu entendo, porque eu ganhei responsabilidade desde novo. E entendo que algo que é feito com responsabilidade, com seriedade, com honestidade, com transparência, né, com capricho, com economia, funciona, está certo. Nós vimos isso nas nossas famílias. Nós temos amigo, aquele caprichoso, aquele que não é tanto. Qual é que se dá bem na vida? É o caprichoso ou não? Então, eu vejo isso no setor público e é isso que eu faço na vida pública. Tá certo. Depois nós vamos desligar as câmeras aqui, vamos continuar conversando, que eu estou adorando a conversa com ele, realmente, mas nós temos aqui um tempo, infelizmente, curto, e nós já estouramos esse tempo aqui em alguns 10 minutos aí, né, produção? E nós estamos presentes aqui para o vereador Betinho, em gratidão aí a disponibilidade de nos conceder a entrevista, presentes aqui da Cacau Show, que são chocolates maravilhosos, aqui dispensam apresentações.
o vereador Betinho vai levar para ele, para a família. Um presente da loja Dália também, que eles sempre fazem um mimo aqui bem criativo. E o que tem aqui hoje? Olha aí. Olha só. Que coisa linda. A família do vereador, tudo aqui. Amém. Benção, loja Dália, obrigado também pela parceria aqui no programa. Foram bem na foto. Foram bem na foto. E também brigadeiros maravilhosos da Doce Arte Brigadeiria, que são nossos parceiros aqui também no programa. Ela sempre escreve uma mensagem aqui, com afeto e doçura ao entrevistado do Linha de Frente. Está aqui. Legal. E agora nós precisamos também dar um presente desses para cada um dos que estão nos assistindo aqui. Eu gostaria da participação do vereador aqui, que nos ajudasse nessa tarefa. 3 números, vereador, aí, de 1 a 300, 1 a 400. 382. 3 números de 1 a 382, por favor. Pode ser em sequência. 23. O 23, com certeza eu sabia que ele ia dizer esse. Presente da Cacau Show para o número 23, então, para a gente na tela, por favor, produção. Eu já fui contemplado aqui nesse Já foi programa. Contemplado aqui, né? Tem um brigadeiro ali para buscar. No programa com o Rudinei. O programa com o Rudinei. Falamos ainda a respeito da sua candidatura em São João Batista, quando o senhor foi sorteado. A Luciana Minit, obrigado, Luciana, pela participação. Está aqui o seu. Esse não, esse é o do vereador Betinho. Mas tem um igualzinho aqui para você. Passe aqui no VIP Social e retire, por favor. Agora, vereador, o número para o presente da loja Dália, por favor, de 1 a 382. Em respeito ao meu amigo Fábio. Número 11? Número 11. Número 11 para a gente na tela, então, produção, por favor. Presente da loja Dália. Olha ali, o Rudinei Melo. Não foi o Amorim, né? Não foi o Amorim. Quase que foi uma troca O Rudinei é amigo meu lá em São João Batista. Parabéns, Rudinei. Esse é o Parabéns, Rudinei. Tem um presente da loja Dália aqui para você. Espero que eu vou levar o presente dele. Então, o vereador Betinho leva para você. Obrigado pela participação. Quase que foi uma troca de gentilezas aí. Pensei que fosse o vereador Rudinei de Amorim. Seria muita coincidência. Ô, marmelada, né? Ainda bem que não foi ele. Então. O presente da Doce Arte Brigadeiria agora, então. Um terceiro número, por favor, vereador. Número 15. Número 15. Sem preconceito, né? Nenhum. Tá aí. Tranquilo. Número 15 para a gente na tela, produção. O Alexandre Rames. Será que é parente do jornalista? Amigo nosso também. Jonas. A esposa dele é filiada no Cidadania. Tá aí, ó, o São João Batista Alexandre. participando em peso aqui conosco hoje. Não poderia ser diferente também, né? Obrigado, Alexandre. Tem um presente aqui para você. O vereador também leva, então? Levo. Tá aí. Entrega a domicílio. Tá certo. Vereador Betinho, obrigado mais uma vez pela disponibilidade, pela entrevista, pelas respostas sinceras, por trazer o seu prestígio aqui, o nosso humilde Linha de Frente, né? Obrigado, sinta-se à vontade para as suas considerações finais. Eu que agradeço. Confesso que muito tranquilo, bem gostoso. Gostei. Que a gente quando vem, né, fica sempre um pouco ansioso. Pensa, né? É normal, né? Também não, sou novo ainda na vida pública, né? Estou começando. Eu quero mandar aqui um abraço aos meus pais que estão assistindo, a minha família, minha esposa, meus filhos. Dizer para ti, Léo, que não é fácil a participação na política, porque requer uma dedicação muito forte. E eu sou da igreja, participo, defendo a família, tenho princípios. E pelo fato da política ser algo muito desacreditado no nosso país, nós somos muito ofendidos. Somos colocados todos dentro do mesmo balaio e soltam o sarrafo. Mas a minha luta é para que esse cenário ao menos ganhe uma visão diferente. Enquanto eu tiver força, sabedoria e Deus me der vida, eu vou lutar pelo que é certo. Agradeço o espaço. Obrigado, vereador Betinho. Obrigado. Obrigado também a quem nos acompanhou no programa de hoje. Quinta-feira que vem tem mais, se Deus quiser, e Ele há de querer. Forte abraço a todos e até a próxima. Programa Linha de Frente. Oferecimento Postos Modesto, em Tijucas e Itapema. Produtos de qualidade. Rudnex, instalações e segurança eletrônica.
Dorvalino Motos, a maneira mais fácil de adquirir a sua Honda. Com parts, peças e serviços em um só lugar. Linha de Frente.